Meu nome é Carol Assunção. Eu vim aqui me apresentar um pouco hoje, falar sobre mim e como eu cheguei até aqui na Ciclo. Eu sou gaúcha, eu sou de Alegrete e eu morei no Rio Grande do Sul, mais precisamente em Alegrete ainda, até os 12 anos de idade, quando eu fui morar no Mato Grosso, formada pela Universidade Federal de Mato Grosso. E quando eu terminei minha graduação, então, eu voltei para o Rio Grande do Sul, mas dessa vez morando em Porto Alegre, já em 2012, para fazer meu mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos aqui na URGS, na Universidade Federal. Emendei o mestrado no doutorado, mas em 2014, quando eu comecei o doutorado, eu já comecei a atuar brevemente com consultoria de alimentos. Então, minha primeira atividade como consultora de alimentos foi em um sítio que produzia geleias orgânicas. Foi muito legal. Eu já tive aí a oportunidade de montar do zero um manual de boas práticas, padronizamos o produto também, estabelecemos prazos de validade e também participei da minha primeira certificação quanto ao selo orgânico. Foi bem legal, bem bacana, e desde então eu não parei mais de atuar como consultora. Morei fora do Brasil para fazer uma parte do meu doutorado entre 2015 e 2016, morei na Itália, foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. Isso tudo só veio enriquecer a experiência que eu trago hoje para Ciclo. Então, quando eu voltei para cá, para terminar o doutorado e tudo mais, em 2018, finalizando essa etapa, eu comecei a me dedicar 100% à consultoria. Todo o meu tempo de trabalho era da consultoria. Eu comecei a atuar num nicho muito específico, que era o de bebidas, além de serviços de alimentação também. E a Ciclo é hoje o que vocês conhecem, né? Então, que oferece desenvolvimento de produtos, regularização de estabelecimentos, né? E eu escolhi atuar mais nesse nicho que eu gosto tanto, que é o nicho de bebidas, com responsabilidade técnica, né, regulatórios, tudo isso envolvendo o setor de bebidas em Porto Alegre e região metropolitana. Até mais! Oi, gente, tudo bem? Dando seguimento aqui às apresentações da Ciclo, eu vou contar para vocês então quem eu sou, para quem ainda não me conhece. Meu nome é Cynthia Altman e vou contar também um pouco sobre o que eu fiz até chegar na Ciclo. Então, eu sou de Porto Alegre, nasci em Porto Alegre e morei aqui minha vida toda. Estudei engenharia de alimentos na URGS também, em Porto Alegre. E tive a oportunidade de fazer uma parte da minha graduação na Alemanha, morei lá por um ano. E lá eu cursei engenharia de alimentos com business e marketing. Então eu pude enxergar, né, um outro lado não tão convencional da engenharia de alimentos lá. Aí então, quando eu voltei, em 2016, eu fiz um curto estágio numa empresa de refeições congeladas. E depois então que eu entrei pro mundo, né, para a área da panificação. Eu trabalhei em 2 indústrias de panificação. A primeira delas era um pouco menor, eu trabalhava diretamente com gerência de produção. E na segunda, que era maior, eu trabalhei com pesquisa e desenvolvimento de produtos, com homologação de fornecedores, todo o contato de fornecedores e também todo o controle de qualidade da empresa. Então, depois, no ano passado, que eu reencontrei a Carol, ela me contou sobre o trabalho dela, o que ela estava fazendo na área de consultoria, e então que ela me trouxe, né, para esse mundo de consultoria. E aí nós nos unimos, e então surgiu a Ciclo, né? E hoje eu trabalho com food service, atendo empresas, restaurantes, cafeterias, bares, na área de controle de qualidade, gestão, estoque. E também atuo com o desenvolvimento de produtos, tá? Então fiquem ligados e acompanhem aqui. Olá, pessoal. Então, meu nome é Juliana. Eu vim hoje aqui para explicar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória. Eu fiz engenharia de alimentos na URGS, aqui em Porto Alegre. E durante o período de faculdade eu decidi experimentar, né? Então, eu fiquei durante 2 anos fazendo iniciação científica. E foi aí que eu descobri que a área acadêmica não era a minha praia. Eu consegui passar pelo programa de estágio da Ambev, como estagiária na área de meio ambiente. E 1 ano e 6 meses depois, teve uma oportunidade de ser supervisora dessa área, onde a responsabilidade é
realizar o tratamento da água que vai para a produção do nosso malte e receber todo o efluente industrial para tratamento e envio para o Rio Guaíba. Depois desse período de 2 anos nessa área, surgiu a oportunidade de eu ser supervisora da área de silos, que é uma área de armazenamento de matéria-prima e expedição. Controla a análise de proteínas, de beta-glucanos, que são características importantes para a produção de malte. Posteriormente, eu fui para a área de processo, que a gente chama aqui, que é a área de transformação de cevada em malte. Então, nessa área, fiquei também por um período de mais 1 ano e pouquinho, né? Foi quando eu fiz o curso de cervejeiro pela Ambev. Fiz o curso de 3 meses, retornei. Um pouquinho depois surgiu a oportunidade de eu ser gerente da área de higiene e gestão. Coisas que eu nunca imaginei na vida. E, na verdade, eu entendo que assim, a formação de engenheiro de alimentos, ela te dá uma visão muito lógica e muito racional das coisas. Então, o teu perfil vai definir muito para que área tu vai. Mas a gama de possibilidades dentro de uma indústria de alimentos é gigante. Hoje esse ano eu também absorvi a área financeira, então eu sou gerente de gente e performance, que a gente chama. Não existe RH aqui interno, então a parte de gente é muito mais a parte de capacitação, formação, ciclo de carreira das pessoas. E a parte de performance são indicadores tanto de resultado, produtividade, quanto indicadores financeiros. E a parte de engenharia de alimentos me facilitou muito, porque todo o racional lógico, toda a visão que a gente tem durante a faculdade, a gente consegue aplicar muito na indústria, independente de qual área a gente vai. Então, se eu fosse voltar lá para alimentos e pensar se eu iria estar nessa área hoje, eu jamais iria. Mas o que eu posso dizer é que eu hoje encontrei muito mais do que as demais áreas. Eu acho que toda a bagagem que a gente consegue absorver durante o caminho é fundamental. Então, se eu pudesse dar um conselho para vocês, não menospreze nenhuma cadeira, que a gente nunca sabe onde a gente vai, a vida vai nos guiar, né? E eu lembro que sim, durante a faculdade tinha várias cadeiras que eu não gostava e simplesmente eu passava. Uma delas era a área de meio ambiente, que foi a área onde eu iniciei na minha vida dentro do supply. Então, o que eu posso desejar para vocês é sucesso, aproveitem muito esse momento de aprendizado e se permitam conhecer muitas coisas diferentes para depois conseguir decidir. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eliana, eu sou engenheira de alimentos. A professora Aline me pediu que eu compartilhasse com vocês um pouquinho da minha trajetória, né, minha formação dentro da engenharia de alimentos, né, que é um curso tão legal e tão importante, né, para a nossa sociedade, né, para formar profissionais que produzam alimentos de qualidade para a população. Então, eu me formei em 2012 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e dividindo um pouquinho com vocês das experiências que eu tive, né, nessa época. Eu lembro que quando eu comecei o curso eu não fazia ideia do que me esperaria, né, com o que eu queria trabalhar, eu não tinha noção, eu queria mesmo aprender um pouco de tudo, eu era muito interessada em alimentos em geral, assim, de uma forma bem abrangente. Então eu trabalhei, quando eu estava acho que no 4º semestre, eu fiz um estágio na Bunge, né, trabalhando com proteína texturizada de soja. Depois eu fiz a iniciação científica trabalhando com vinhos, né, no laboratório de vinhos. Eu trabalhei na supervisão de uma padaria, então eu trabalhava lá, foi uma experiência bem interessante. Não foi das que eu mais gostei, né? Tem coisas que a gente gosta, tem coisas que a gente não gosta, então acho que quanto mais vivências a gente tem, mais a gente se experimenta, né? E se conhece. E aí eu fiz um estágio final no frigorífico, no abatedouro de suínos da BRF, que era um lugar que eu nunca achei que eu trabalharia, né? E que eu gostaria de trabalhar. E foi quase 1 ano lá na BRF. E foi também uma experiência que me enriqueceu, assim, né? Me agregou de diversas formas, entendendo esse outro mundo. E depois disso, quando eu me formei, eu fiquei um tempo pensando o que será que eu faria, até que eu encontrei uma oportunidade de dar aula, de lecionar no programa Jovem Aprendiz, para ensinar tecnologia de alimentos, ciência de alimentos, e foi quando eu me descobri, né, que eu gostaria de dar aula, que seria uma coisa interessante para se fazer, e foi aí que eu pensei, não, então para dar aula eu tenho que fazer um mestrado. Para fazer mestrado eu vou ter que trabalhar com pesquisa, eu acho que eu não gosto de laboratório. E aí eu entrei no mestrado e me apaixonei pela parte da pesquisa, gostava muito do que eu fazia no laboratório, no mestrado, né, e no doutorado também. O que eu estou fazendo hoje, né, gente?
ainda no final do curso, do doutorado, né, eu iniciei aqui na Univates, né, onde hoje eu coordeno o Centro Tecnológico de Pesquisa e Produção de Alimentos da Univates, do Parque Tecnológico, né, que é um ambiente de inovação, na verdade, que é usar a pesquisa a pesquisa aplicada, né, para aproximar a indústria, o mundo real da universidade. Então hoje eu coordeno uma equipe que atua num laboratório, temos plantas piloto para produção de cerveja, produção de né, produtos na área de lácteos, temos toda uma infraestrutura de análises, né? Então são laboratórios, temos uma central analítica, onde acontece, né, é possível analisar não só alimentos, mas materiais. Enfim, é bastante ampla a gama de trabalho que a gente consegue fazer, é bastante desafiador. E eu só queria dizer assim para vocês que cada experiência vale a pena, nunca é em vão. Qualquer experiência que vocês possam ter durante a formação de vocês, né, é válida, porque vai trazer alguma informação, seja positiva ou negativa, né, no sentido assim, será que é algo que vai te acrescentar porque tu percebe que tu gosta, e se tu não gosta daquilo também vai te agregar. Então eu acho que meu recado é esse: vivam muitas coisas, se experimentem, né, e a época de faculdade é muito, muito boa. Então, bom curso para todo mundo. Um abraço.